Oi, oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, gente? O esmagar de Deus, quando Deus nos esmaga, né? E, gente, primeiro eu gostaria que vocês pegassem suas Bíblias, né? Porque a gente vai ler. Ou você pode ler também aí, que eu vou escrever, deixar tudo bonitinho, para vocês irem acompanhando na tela. Se não quiserem ler, pegar a Bíblia. Deus, obrigada por mais esse momento que estamos tendo aqui contigo. Abençoa a vida dessa pessoa que tá aí do outro lado da tela, meu Deus. Que a gente venha entender, né? Que nós venhamos entender o que o Senhor quer transmitir através desse vídeo, no nome de Jesus. Amém. Gente, foi uma oração bem rapidinha mesmo, mas tudo bem. E eu queria começar, amigas, com Tiago 1, versículo 2 até o versículo 3, gente. A versão que eu vou ler aqui, eu tô com duas Bíblias, gente, porque eu gosto de ter duas versões e ter acesso, né, a duas versões ao mesmo tempo. E quando eu tava estudando, eu gostei mais dessa versão aqui, que é a Revista Almeida Atualizada. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Gente, uma coisa que eu vou confessar aqui pra vocês é que eu não sabia o que era perseverança, amiga. Sim, não sabia o que era isso. E quando eu li Tiago 2, não, Tiago 1, gente, eu tô confundindo, né? Tiago 1, versículo 2 até o versículo 3, eu fiquei tipo, o que é perseverança? Então, eu pesquisei aqui o significado para a gente entender melhor o devocional. E perseverança é resiliência. O que é isso, né? A habilidade de se recuperar de dificuldades. Também é foco, manter a atenção em objetivos ou valores, mesmo quando surgem distrações. E perseverança também é ter paciência. É uma capacidade de esperar e suportar situações difíceis sem desistir, amigas. Então, vamos lá. Gente, as provações, né, dificuldades, fazem parte da nossa vida. E a gente acaba, muitas vezes, reagindo a essa dificuldade de uma forma, tipo, a gente enxerga essas dificuldades como algo ruim. Mas, nesses versículos, Thiago nos ensina a enxergar essas dificuldades como oportunidades de aprender e de crescer, sabe? Amadurecer na fé. Se passa por alguma dificuldade, a gente consegue ver que a gente consegue amadurecer. E no futuro, se alguma coisa parecida acontecer, a gente vai saber como reagir da forma correta, porque isso já aconteceu com a gente. E quando a gente enfrenta esses desafios, essas dificuldades, nossa fé acaba sendo testada e produz a perseverança, que eu já expliquei o que é. E essa perseverança é o que nos fortalece e nos molda, preparando a gente para as próximas etapas, o que eu acabei de falar. Preparando a gente para quando no futuro acontecer alguma coisa parecida, a gente vai saber reagir. Essas lutas, essas dificuldades, gente, elas são oportunidades, são momentos em que Deus nos ensina a confiar nele. Tipo, falar, Deus, toma aqui, eu tô com essa dificuldade, eu confio em você. Então, ao invés de a gente ficar desanimado, a gente pode escolher ver cada situação como uma oportunidade de amadurecer e se aproximar de Deus. Como o nosso tema é o esmagar de Deus, eu também trouxe algumas coisas sobre esmagar, amigas. E nós vamos ler. Agora eu vou ler no NLTH, que é João 2, 1 ao 11, gente. É bastante versículo mesmo, mas tudo bem. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Acabou o vinho. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra.
Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham esses potes com água. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. Eles levaram. Então, o dirigente dessa festa provou a água, e a água havia virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o bom vinho. Depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia e assim revelou sua natureza divina. E os discípulos creram nele. Gente, e Duda, o que tem a ver isso com o que você quer explicar aqui? E, gente, quando a gente aperta a uva, assim, né, a uva, para ela ser transformada no vinho, ela tem que ser esmagada. E pensa bem, gente, o vinho não é muito melhor que a uva. Eu nunca provei vinho, mas o vinho, tipo, ele é mais valorizado, ele é mais caro do que a uva em si. Outro exemplo é a azeitona, gente. A azeitona, ela também é esmagada para fazer o azeite. E o azeite também não é muito mais valorizado, tipo, a azeitona, vamos supor, é R$2, o azeite é 50. Então, esse esmagar produz algo melhor do que ele já tava. É isso. Quando tava acontecendo, né, esse casamento ali na Galileia, Jesus não tinha uva nenhuma uva ali para poder fazer aquele milagre. Não, Gênesis e João, eles são conectados, fala que Jesus é o princípio. E se Jesus é o princípio de tudo, Jesus é o princípio para fazer o vinho também. Então, ele é o suficiente para a gente conseguir vencer essas tentações. Então, gente, eu também queria ler com vocês Romanos 5, 3 ao 5. E fala a mesma coisa, gente, de Tiago 1, 2 ao 4, mas de uma forma diferente, claro. E eu gostei das duas formas, então eu quis trazer aqui para vocês elas. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a perseverança. A perseverança traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Gente, não é 3 ao 5, até 3 ao 4, desculpas. Gente, vocês perceberam que fala basicamente a mesma coisa que fala em Tiago 1, 2 ao 4, ao 3. Gente, eu sempre adiciono um versículo a mais, né? Eu acho que vocês perceberam que eu sempre coloco assim um versículo à frente, né, quando eu vou falar. Mas, enfim. E aqui fala pra gente nos alegrar na dificuldade. Quando a gente se alegra na dificuldade e, tipo, como vou falar? A gente se alegra na dificuldade, a gente sabe, tipo, nossa, eu tô sofrendo aqui, mas eu tô sendo testada e no futuro eu vou ter um bom resultado. Quando isso acontece, a gente produz a perseverança, que eu repeti o que é, porque a gente tem que ficar repetindo, né, pra decorar, que senão eu vou esquecer daqui a pouco. Que é a habilidade de se recuperar em dificuldades, manter a atenção em objetivos, valores, mesmo quando surgem distrações, e a capacidade de esperar e suportar situações difíceis sem desistir. Isso é perseverança. E aí, quando a gente produz essa perseverança, nós recebemos a aprovação de Deus. Que quando a gente recebe essa aprovação de Deus, isso significa que a gente está se parecendo com Ele. Davi tinha muita aprovação de Deus, né, gente? Aqui na Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era aprovado por Deus. E ele era assim porque ele tinha o caráter de Deus. Ele buscava buscava seu exemplo, buscava fazer aquilo que Deus fazia. E é isso que a gente tem que fazer também, gente. Eu acho que o último versículo aqui que eu queria colocar é Isaías 43, 2.
Quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Duda, que isso tem a ver? Não tem nada a ver, gente. Assim, esse aqui foge um pouco mais do que os outros se encaixaram mais, mas esse foge um pouco mais do que os outros versículos do foco de Deus nos esmagar. Esse aqui, ele é mais um lembrete, gente, de que quando a gente tá tentando ali lutar, sendo esmagado por Deus, Deus tá com a gente. E ele não tá fazendo aquilo porque ele quer ver a gente sofrer. Ele tá fazendo isso porque ele nos ama e quer que a gente nos transforme, tenha um caráter bom, sabe? Sejamos pessoas conforme o coração dele. Pessoas, homens de bons corações. E quando ele quer que a gente seja assim, ele traz essas tentações, essas provações para nos fortificar e acaba nos moldando, nos transformando em quem nós devemos ser. E mesmo por essa luta que a gente está passando, Deus está ali com a gente. Ele não deixa que a gente, por exemplo, ele manda uma luta ali, mas só que ele não vai fazer com que sua vida acabe naquela luta. Deus não quer ver a gente morrer, gente. Deus quer a gente feliz e ele manda essas tentações para que no futuro a gente seja feliz. E é isso que eu queria tirar desse versículo também, gente. E, gente, foi isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E é assim que a gente vai finalizar o devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha explicado de uma forma boa. E é isso, gente.